Tá bem. Voltamos, então? Quando vocês me derem um ok, a gente já retorna. Estão me escutando? Tá normal o áudio? Sim, beleza. Então vamos voltar, gente. Vamos seguir a caminhada até umas 8h30, mais ou menos. Porque também descansar é super importante. E eu sei que amanhã vocês vão revisar isso muito, e aí, se tiverem dúvida, vocês vão me mandando, beleza? Vamos lá. 23. O tecido epiteliado e revestimento é classificado de acordo a critérios como o número de camadas celulares e as formas das células. Considerando esse tipo de classificação, analisa as alternativas abaixo e marca lá a correta. Tá. Então, tá falando aqui do tecido, é, o epitélio, né, de revestimento. A gente havia falado que o epitélio é classificado em epitélio de revestimento e glandular. E aí o de revestimento ele vai ser classificado, né, ainda de acordo com as formas da célula e a quantidade de capas. E aí as formas das células são plana, cúbica, cilíndrica. E a quantidade de capas, né, são simples, estratificado, pseudo-estratificado e também tem o de transição. O de transição, na verdade, ele vai ser classificado tanto como em relação à forma das células, mas também em relação à quantidade, sendo mais comum a quantidade de capas, sendo mais comum a classificação de acordo com a característica das células da região apical, que no caso é o urotélio, beleza? É, Então, é classificado de acordo com o critério com o número de camadas. Com o número de camadas celulares e as formas de células, a mesma coisa. Considerando esse tipo de classificação, analisa a alternativa barra e marca a correta. Aqui a gente tem que saber o epitélio e a localização dele. Aí, igual eu disse para vocês, né? A lista é um pouquinho extensa, mas só que tentem memorizar pelo menos 3 localizações de cada epitélio, tá bom? Que aí não corre o risco, porque os doutores costumam pedir 3 meses, de 2 a 3 que eles pedem, tá bom? Então vamos lá. Epitélio de los brônquios, cúbico simples. Vamos deixar em aberto. Epitélio da vejiga, urotélio. Essa aqui tá boa, vamos deixar em aberto. Epitélio de mesotélio, cilíndrico e estratificado. Não. A gente tinha visto que o epitélio do mesotélio é o mesmo também do endotélio. E vai ser um epitélio simples, plano. O epitélio da tráquea, estratificado plano. Não. O epitélio da tráquea, ele vai ser Vocês vão ver isso depois que vocês voltarem das férias. Eu acho, inclusive, que. Não, depois. Logo depois. Pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciforme. Mas aí a galera achou esse nome muito grande, e aí viram também que esse mesmo epitélio está em outras regiões do sistema respiratório. E aí colocaram esse epitélio, o nome dele resumido como epitélio respiratório. Respiratório. Inclusive, os brônquios também vai ter esse epitélio. E aí, os brônquios, vocês vão ver lá na frente, eu não quero adentrar para não fazer confusão, que os brônquios, eles vão, assim que eles vão caminhando, né, até chegar a se tornar bronquíolo e depois se tornar alvéolo, eles vão tendo o epitélio que vai sofrendo mudanças, né? Mas o epitélio do brônquio começa com pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, e depois vai para depois vai para cilíndrico, simples cilíndrico ciliado, e depois vai para cúbico, e aí vai. Mas aqui não, tá bom?
A melhor resposta aqui é epitélio da bexiga, que é o urotélio, ou também chamado de transição. E aí, gente, tem que tomar cuidado. Eu prefiro o nome urotélio para evitar confusão. E é igual eu disse para vocês, o nome urotélio já dá uma dica de onde mais ou menos eles estão. Esse epitélio está. Porque esse nome de transição, vocês têm que tomar muito cuidado para não colocar epitélio em transição. Porque se vocês me colocam epitélio em transição, isso aqui está errado. Porque o epitélio em transição é justamente esse exemplo que eu dei para vocês que acontece lá nos brônquios, que é um epitélio mudando para o outro. Geralmente o epitélio ele vai engrossando ou ele vai afinando e aí vai mudando a classificação. Isso é um epitélio em transição, tá? Mas não é de transição. Então, por via das dúvidas, usa o nome urotélio, beleza? 24. Vai na deterrido conectivo denso, que rodeia o conjunto de fascículo que forma o músculo. Então, a gente está falando novamente daquele exemplo que eu dei antes do break, que era os tecidos conjuntivos que acompanham o músculo. E aqui a gente está falando de um tecido conjuntivo que, primeiro, ele é denso, aí aqui ele não é laxo. Então, de cara, você já pode riscar o endomício, tá bom? E aí, miomício nem existe. E aí, rodeia o conjunto de fascículo, palavra-chave, que forma o músculo. Quem é o tecido conjuntivo denso que rodeia o fascículo é o perimício. E é o tecido conjuntivo denso irregular. Então, vai ser isso aqui, P. Os tendinocitos são tipos de fibroblastos. A gente havia falado disso. Adipocito não, porque adipocito é a célula principal do tecido adiposo e é também um tecido conjuntivo, um dos 4 tecido conjuntivo especializado. Plasmocito, não. O plasmocito vai ser uma célula móvel do tecido conjuntivo. E ele também vai ter uma participação muito importante no sistema imune, na atividade imune. E o mastocito também não. Ele também é, é uma célula do sistema imune e também do tecido conjuntivo. Qual é a principal função do tecido cartilaginoso? Então, voltando, tendinocito, fibroblasto, e vai estar principalmente presente aqui, né? Esqueci de falar para vocês, o tecido conjuntivo denso regular. Aí a gente volta, né? Tendones, aponeuroses e ligamentos. Ok? 27. Qual é a principal função do tecido cartilaginoso? Vamos lá. Condução do impulso nervoso? Não, porque aqui é tecido nervioso. Contração muscular? Não, o próprio nome diz. Aqui é tecido muscular. Proteção de órgãos internos? Sim. E suporte estrutural também sim. Aqui seria uma questão que, assim, poderia entrar com um pouquinho de recurso, mas se a gente for falar de ossificação, né? A gente vai falar daquela ossificação endocondral, e aí vai formar o osso. E aí sim, o osso tem como principal função estrutura. Então, aqui cabe A, mas também cabe D. A D não seria tanto, porque isso aqui também seria tecido conjuntivo ósseo, tá? Marca A, mas assim, a D também não tá tão errada. Então, essa questão aqui seria daquela que eu chamaria a doutora. 28. O produto da secreção se acumula dentro da célula em maduração, ela que, em ao mesmo tempo, sofre morte celular programada. A gente falou disso, e aí aqui a gente vai ter um nome bonito que chama apoptose. E aí a gente tinha falado de 3 mecanismos de secreção, e o mecanismo de secreção que fala sobre apoptose é o holócrina.
Que tipo de tecido conjuntivo, isso, 29, que tipo de tecido conjuntivo especializado, então é um dos quatro, ou é sangue, ou é adiposo, ou é cartílago, ou é ósseo, se encontra em la medula óssea. Ah, desculpa. Essa aqui é uma questão, assim, existe mais tecido conjuntivo especializado. Aí agora é aquela parte que vocês falam, ai meu Deus, sim. A doutora não explica, não fala muito disso, a gente não estuda isso muito na nossa histologia, a gente estuda como citação, que é justamente essa questão, que é uma citação, mas a gente não aprofunda muito nisso, tá bom? É, Existem outros dois tecidos conjuntivos especializados, além daqueles quatro que a gente estuda e conhece e tem que saber para a prova, que é o ósseo, o cartilaginoso, o sangue e o adiposo, mais dois, que seria o linfático e o hematopoético, tá? Então, aqui que se encontra a medula óssea é o hematopoético. E esse daqui vai ter uma função muito importante. Qual que é a função do tecido hematopoético? A medula óssea. Ela vai ter a função principalmente de produzir as células sanguíneas e também outra função muito importante, até mais talvez do que as células sanguíneas, porque engloba as células sanguíneas, que é produzir as células madres ou as células mesenquimáticas, tá? Então, tá aí, tecido hematopoético. Que tipo de colágeno é predominante na fibra reticular? A gente falou sobre isso também. E aí, na fibra reticular, o colágeno mais predominante é o 3, tá? O tipo de colágeno, aqui seria a fibra de colágeno mesmo. Aqui também de colágeno. Esse aqui, 4, vai estar lá na membrana basal que fica embaixo do epitélio, tá bom? O tecido conjuntivo, ele está composto por células e matriz extracelular. Uhum, sim. Existem distintas variedades, sim. A gente havia falado das três, né? Que é tecido conjuntivo embrionário, tecido conjuntivo adulto e os tecidos conjuntivos especializados, que agora a gente sabe que é 6, mas para a prova são 4. E vocês têm que saber os 4, não 6. E as células mais características são os fibroblastos, sim. E aí, a certa aqui no caso seria que todas estão corretas, tá bom? Qual é a ubicação do cartílago hialino? Conducto auditivo externo? Não, que aqui é elástico. Sínfisis del pubis? Não, que aqui. Para de andar. Que aqui é fibrocartílago. Epíglotis? Não, que aqui é elástico. Eu vou colocar o nome aqui para vocês. Elástico, elástico e aqui fibroso. Então são anilhos traqueares. Exemplo clássico, tá? Tem que saber três. Ah, vamos colocar outros então. Cartílago costal, brônquios, nariz. Hum... Ai, nossa, não vem mais nenhum na minha mente, meu Deus. Mas sim, tá bom aqui, tá? São células de la sangre anucleadas que carecem de órgãos típicos. A gente tinha falado, né, das células, dos glóbulos blancos, e a gente também falou um pouquinho sobre a plaqueta, que na verdade não é uma célula, é um fragmento citoplasmático de uma célula muito grande, que é chamado de megacariocito. A plaqueta tem como principal função coagulação sanguínea. E aí, a plaqueta também é chamada de trombocitos. Mas aí aqui a gente não falou ainda de uma outra célula que a gente encontra no sangue e é a maioria, com certeza, esmagadora maioria. E ela é super importante, porque inclusive ela dá a coloração do sangue, né, roxa, vermelha, e inclusive também ela faz a hematose. É uma célula transportadora. E aí, quem são essas células, né? São os eritrocitos, também chamados de glóbulos rojos e hemates, tá bom? E, pergunta de prova, quanto tempo dura um eritrocito? Qual que é o tempo de vida dele?
120 dias. 120 dias. E onde que ele, aspas, morre? Quem é o cemitério do eritrocito? É o baço? O baço. Muito bem, muito bem. 34. Epitélio quando o ancho, la largura de las células é maior que sua altura e possui mais de uma camada de células onde se ubica. Vamos primeiro saber que epitélio é esse. Então a gente está falando de um epitélio em que a altura, o ancho, a largura é maior do que a altura. Então é um epitélio que as células vão ter um formato mais plano, ok? E aí tem mais de uma camada, então não é simples, é estratificado. E aí a gente descobre que esse epitélio que a questão está falando é um epitélio plano estratificado. Tudo bem? Epitélio. Ó, gente, outra coisa. Não pega esse meu hábito de abreviar. Eu, assim, em anatomia eu lembro que ano passado você falava, pode abreviar. Direita, esquerda, A de artéria, V de vena. E nem isso eu fazia, nem em anatomia, e muito menos em histologia, principalmente na prática. Os doutores são muito criteriosos com isso. Primeiro, você pode abreviar errado. Segundo, eles podem não entender sua abreviação, então não abrevie. Escrevam epitélio plano estratificado, completo. Aqui eu estou escrevendo abreviado para adiantar o tempo, tá bom? Mas pega essa dica. E aí agora a gente tem que saber uma localização, né, desse epitélio plano estratificado. Ou então, dentro dessas alternativas, qual localização talvez esteja esse epitélio? Vamos lá. Epitélio plano estratificado. Ele vai estar no folículo tireoide? Não, quem tá no folículo tireoide é o simples cúbico. Simples cúbico, muito bem. E vamos anotar isso para a gente não esquecer? Aqui vai ser, vou colocar EP, tá? Mas ó, epitélio. Simples cúbico. O estômago, o que vocês acham? Eu tinha falado já desse epitélio, como dica. Simples cilíndrico. Simples cilíndrico. Ô, gente, essa parte aqui é decoreba, não tem como, tá? E a tráquea, eu também falei desse epitélio. Pseudo. Pseudo-estratificado, cilíndrico. Estratificado, cilíndrico. Esôfago. Aqui sim, por eliminação, mas também é o que é o correto. Epitélio plano estratificado. Com queratina ou sem queratina? Sem. Sem queratina. Então tem que colocar não, né? Ou no queratinizado. Ok? O epitélio que tapiza as paredes e o contenido das cavidades cerradas do corpo, cavidades abdominais, pericárdica e pleural. Eu falei também desse epitélio. É o epitélio das serosas. Qual epitélio é esse? Mesotélio. Mesotélio. Aqui também é uma decoreba. Esses dois epitélios aqui, eles são os mesmos, que é epitélio simples plano. Só que o nome deles mudam de acordo com a localização. Aqui no endotélio, a gente vai ter esse epitélio em vasos e no endocárdio. E o mesotélio a gente vai ter em serosas, que de fato, igual a questão está falando, é a pleura, pericárdio, tanto a orra parietal como a visceral. Pleura, pericárdio e peritônio. E o epicárdio, aqui não, tá? Epicárdio tá mal, porque epicárdio é uma porção do coração, né? Endocárdio também é uma porção do coração. E endotélio não é o que ele perguntou aqui. Por mais que seja o mesmo epitélio que é simples plano, a localização é diferente. Porque aqui tá falando cavidade abdominal, que é o peritônio, pericárdio e pleura. Ok? Mesotélio, então.
Próxima. 36. Sítio, né, localização, onde o núcleo da fibra muscular está em o centro da célula e apresenta uma contração rítmica espontânea. Aqui a gente já tem umas dicas muito boas. Ó, a gente pode começar até de trás para frente. Contração rítmica espontânea. Aqui um pouquinho anatomia. Quem que é órgão ou estrutura que faz uma contração rítmica espontânea? Ou são as que tem válvula ou o coração. Sim. Então vai estar, vamos colocar assim de forma mais geralzona, vai estar associado ao sistema cardiovascular. Melhor dizendo aqui ainda, no coração mesmo. E aí a gente, agora vamos ver as questões, como é que tá. Esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide é um músculo estriado esquelético do coelho. Então, não. Por quê? Músculo estriado esquelético é, ele tem essa característica de ser, inclusive, esqueci de falar, voluntário. A movimentação dele é voluntária, enquanto que a do liso é involuntária e a do cardíaco involuntária. A gente não consegue falar para o coração, bate, para de bater, bate mais rápido, bate mais devagar. Ou falar para o estômago ou intestino, aumenta a velocidade do peristaltismo, para de fazer peristaltismo, não faz o barulho da digestão. Não tem como. Então são involuntários. Enquanto que o esternocleidomastoide, se a gente, por conta própria, né, voluntário, querer virar o pescoço muito forte, a gente faz um torcicolo. Então, aqui não é o caso de ser um esternocleidomastoide. Intestino delgado, aqui também não, porque aqui é músculo liso. Bíceps braquial, igual. O povo aí que vai na academia é músculo estriado esquelético, ok? Então, desembocadura da vena cava superior e inferior. E aqui também nos grandes vasos, né, a gente vai ter esse tipo de fibra muscular em que a célula apresenta essa capacidade de fazer uma contração rítmica espontânea e justamente essa contração vai se passar de uma célula para outra através daquilo que a gente chamou de disco intercalar. Ano que vem vocês vão ver muito isso aqui. Célula que 37. Célula que apresenta a função de mielinizar a vaina do sistema nervoso periférico, não é central. E aí, a gente está falando de uma das células da neuroglia do sistema nervoso periférico, ou também da glia, ou também de sostém, ou também de suporte. E aí, e qual que vocês acham que é? Células de Schwann. Sim. Por quê? O oligodendrocito, ele também tem a função de mielinizar a vaina, né? Ele vai mielinizar o axônio, mas, pero, do sistema nervoso central. Do sistema nervoso central. A microglia é uma célula de sostém também do sistema nervoso central. Mas ela nem tem essa função, ela está muito mal essa alternativa, porque ela não tem função de mielinizar a vaina. Ela tem função de ser o macrófago do sistema nervoso central. E ela, então, faz fagocitoses. E o astrocito, ele também é do sistema nervoso central e ele também não tem função de mielinizar a vaina, não tem função de fazer a capinha, né, de mielina. E ele tem função de quê? Sostém, suporte e proteção. E como que é essa proteção? Através de um negócio que foi uma questão que caiu na prova de histologia do ano passado, que a gente vai chamar de barreira hematoencefálica. Barreira hematocefálica. Aí vocês podem me perguntar, como que a barreira hematocefálica está constituída? Ela vai estar constituída dessa forma aqui, ó. O astocito dizem que é uma célula um pouco estrelada. E aí a gente vai ter um, um capilar, né? Vamos imaginar que isso aqui é um sangue. E aqui a gente vai ter finge que uma neurona. Uma neurona.
Isso é a barreira hematocefálica, tá bom? É o astrocito, mais o capilar sanguíneo, mais a neurona, tá bom? E esse capilar sanguíneo também aqui a gente vai ter embaixo, né, uma membrana basal. Isso aqui é a barreira hematocefálica. E ela vai fazer a proteção, né, daquilo que entra e sai. Para não passar patógeno, não passar substância estranha. Aí o associto, através de suas prolongações, vai fazer essa barreira hematocefálica, tá bom? De que color quine la eosina? A gente já viu da hematoxina. La eosina, las estruturas. A color é o rojo, ou rosado, tá? Lila, não, porque lila é hematoxilina. E aqui são outros corantes que a gente não usa no nosso laboratório aqui. Qual é a morfologia do núcleo dos adipocitos unilocular? Olha, a gente chegou no tecido conjuntivo especializado. Eu acho que é o único que a gente não falou até agora, que é o adiposo. Tecido conjuntivo, o tecido adiposo, gente, é um tecido assim. Se bem que o dia que a Belém deu a aula, ela entrou muito na questão hormonal. Mas só que é um tecido, em suma, muito rapidinho, muito tranquilo. E você tem que saber pouca coisa dele. Primeiro, tecido adiposo, né? Qual é a principal célula do tecido adiposo? Pergunta. Pergunta. Adipocito? Adipocito. Cito. O adipocito, ele pode ser de quantos tipos? 2. Quais são? Opa, Branco e pardo. sim. Branco, pardo, e agora tem a classificação do bege. Tá? Mas depois eu vou falar isso só como, assim, rodapé. Não sei se a doutora vai entrar muito nisso, não, porque é uma classificação muito nova. O branco também é chamado de unilocular. E o pardo é chamado de multilocular. E como que é histologicamente a característica de cada um desses adipocitos? Seria mais ou menos assim, vou tentar fazer em rosa. O adipocito branco, ele vai ter essa característica aqui. Ele vai ter uma grande gota lipídica, ocupando quase a totalidade do seu citoplasma, e um núcleo que vai ser periférico, tá bom? Ou excêntrico. E aí a gente vai ter o adipocito pardo ou multilocular, ele vai ter uma outra característica. Ele vai ter o que a gente. Por que que ele é multilocular? Porque ele tem incrustações lipídicas. Então ele tem múltiplas gotas lipídicas. Ele seria mais ou menos assim, né, quadrado. Imagina que é um círculo. De novo um quadrado, que legal. E o núcleo dele é central. Todos os dois vão ter um só núcleo, são células uninucleadas, mas o núcleo vai ser, no caso do tecido do adipocito, desculpa, multilocular vai ser um núcleo central, e no caso do adipocito unilocular ou branco vai ser periférico, beleza? Aí vocês podem me perguntar, tá? E a função de cada uma? A função geral do tecido adiposo é termogênese, é isolante térmico, também é proteção e amortiguador de espaço. E também tem uma função endócrina. Qual que é vamos falar, um principal hormônio, assim, mais famoso, que o tecido adiposo produz? A gente fez um caso clínico disso na aula. Leptina. Leptina. E qual que é a função da leptina? Pode perguntar na prova. Ansiedade.
Desculpa. Saciedade. Muito bem. Isso. Tá até aqui nessa questão embaixo, agora que eu vi. Mas sim, saciedade, tá? O tecido adiposo branco, que tem, né, os adipocitos blancos ou uniloculares, ele que vai ser o encarregado principalmente dessa função endócrina. E ele também, né, que acumula, que é o tecido adiposo que vai estar nos adultos. E a gente armazena ele, né, no tecido subcutâneo. A gente tem outras regiões também que armazena ele, mas ele seria a grassa corporal, né? E essa incrustação aqui de lípidos seria os famosos triglicerídeos, tá? São acumulados dentro da célula. Ele vai ter essa função de amortiguação, essa função endócrina, essa função de aislante térmico. Por isso que eles falam que a pessoa, quando é mais gorda, que ela tem essa capa de tecido adiposo mais desenvolvida, ela sente menos frio. Porque a temperatura corporal ela é mais isolada em relação à pessoa que não tem uma capa tão desenvolvida de tecido adiposo. E o pardo multilocular vai ser o tecido adiposo que vai estar nas crianças, nas criaturas da vida. Aí tem a posição que está, né? Geralmente é nas bochechas, acho que no coelho também. E aí, a função principal do tecido adiposo pardo ou multilocular vai ser termogênese, através de uma substância que eu vou chamar termogenina. Ok. Então, voltando na pergunta, qual é a morfologia do núcleo dos adipocitos uniloculares ou branco? Então, está perguntando em relação ao núcleo. Ele é redondeado? Não. Ele é aplanado. Ele é central? Não. Ele é periférico. Ele é esférico? Não. Ele é aplanado. Então, ele é excêntrico. Tá bom? Vou apagar isso daqui pra gente. Hum, endócrino. Uhum. Qual é a hormona antagonista da leptina? Que a gente já, então, né, viu, desculpa. A gente viu que é a hormona produzida principalmente pelo tecido adiposo branco, que é associado, né, função de saciedade. Qual que é o antagonista? Quem é, então, o antagonista é aquele que faz o papel contrário, a função contrária. Então, se a leptina é o hormônio que faz a saciedade, a gente agora está procurando a hormona que genera a fome, hambre. Quem é? Cortisol, adrenalina, angiotensina, grelina. Isso. Grelina. Isso seguinte. Grelina, tá? Vou colocar aqui assim, em termos simples, hormona de la hambre. Cortisol não. Vamos colocar assim, em termos simples, não é só isso que faz, não, quem dera. Estresse, adrenalina, luta e fuga. E angiotensina, não. Angiotensina faz parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e tem como função também, mas não somente isso, contração, tá? Ok. Contração para regulação da pressão arterial. Mas é só isso, não. Nossa, ano que vem vocês vão ver muita angiotensina, vocês vão lembrar de mim. Sobre a região basal do epitélio, que é onde o epitélio descansa. Todo epitélio descansa sobre uma região basal. É incorreto, a gente busca a falsa, então. É uma capa densa de proteína especializada da matriz extracelular que consiste em uma lâmina basal e uma lâmina reticular. Ok, vamos deixar por enquanto. Cumpre a função de sítio de adesão do epitélio ao tecido conjuntivo e filtra substâncias que passam do epitélio ou que vêm do mesmo. Boa essa também, vamos deixar. Se caracteriza pela presença de uma membrana basal, união celular, matriz extracelular, adesão focada e hemidesmossomas, que vocês vão ver em biologia, e replegues da membrana celular basal. Também. Então, todas estão corretas. A membrana basal,
ela vai ser. É uma proteína, não é uma região de célula, é uma região de proteínas, né? E fibras proteicas. E principalmente o colágeno tipo 4. Qual que é a função principalmente? É onde o epitélio descansa. E vai ter uma função também de barreira. Muita coisa que chega do tecido conjuntivo não passa ao epitélio, porque a membrana basal barra isso. Ou então, muita coisa que chega do epitélio não passa o tecido conjuntivo, onde está muito vascularizado, para cair depois no sangue, porque a membrana basal também barra isso. Por exemplo, a gente sabe que a pele é um epitélio plano estratificado queratinizado. E aí, se eu tenho uma lesão, ou se eu tenho uma. Se eu tenho um corte, se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma infecção, a membrana basal não vai deixar tão facilmente um patógeno entrar no tecido conjuntivo que está logo abaixo do epitélio, que é muito vascularizado. Porque concorda comigo que se não tivesse essa membrana basal, qualquer lesãozinha na pele, qualquer patógeno, qualquer exposição a risco, poderia entrar um micro-organismo ou uma substância estranha, cair direto na corrente sanguínea e aí ia ser infecção na certa. Infecção que gera inflamação, que gera resposta e ia gerar enfermidade. Então, assim, a membrana basal tem essa função, então, de proteção, ela adere a esse epitélio, o epitélio descansa sobre ela nutre esse epitélio, mas também protege o organismo, tá bom? Como se chama, 42, como se chama é o ponto de união entre duas células de Schwann adjacente. Essa pergunta aqui a gente respondeu lá mais para cima, mas só que está num formato diferente. Então, ó, a gente tem células de Schwann. A célula de Schwann é uma célula da glia. Mas a gente queria tanto nascer escrevendo bonito. Ter nascido com letra bonita. Glia do sistema nervoso periférico. A função dela, qual que é? Produzir vaina de mielina. E essa vaina de mielina, onde que ela vai estar? Ela vai estar, desenha uma neurona, em azul, a vaina de mielina, ok? Mas só que essa vaina não foi parar ali à toa. Quem foi fazer ela? Vamos colocar aqui em rosa, células de Schwann, que são células da glia, ou de suporte, ou de sostém. Ela dá o suporte para que a neurona possa fazer o papel dela, que é a sinapse. E aí, a célula de Schwann, como se chama então o ponto de união entre as células de Schwann, que é justamente onde acontece a comunicação. Desculpa, onde acontece justamente, melhor dizendo, o impulso saltatório. É esse ponto aqui. Nódulo Nódulo de Xavier. de Ranvier, justamente. Nódulo de Ranvier. Axon não, porque axon é uma estrutura, que seria essa daqui. Que inclusive é onde está a vaina de mielina. Dendritas não, porque dendrita seria essa estrutura aqui. Falso. E a vaina de mielina não, porque a vaina de mielina é justamente o que as células de Schwann produz, né? Que é feita de lípido. E aí, quando vocês, em biologia, vocês devem ter visto qual lípido que constitui isso daqui. Acho que é esfincomielina, né? Negócio assim. Tá, 43. Ô, gente, vocês estão com dúvida? Tô indo muito rápido, como é que tá? Se vocês quiserem, a gente volta. Se você quiser, eu repito alguma coisa. Tá tranquilo? Tá favorável. Ai, que horrível. Tá, vamos lá. 43. Na terceira porção do esôfago, qual é o tipo de músculo que encontramos? Imagina, com muita imaginação, vamos pensar que isso aqui é um esôfago. Aí tá chegando lá. Nossa, isso aqui não existe. Tá chegando lá no estômago, ok? O esôfago ele vai ser dividido em três partes.
em relação à musculatura. A gente tinha falado, quando a gente estava falando de músculo, que o esôfago pode ter, né, um músculo que a gente vai chamar de músculo estriado visceral, no qual tem as mesmas características do músculo estriado esquelético. Porém, o que muda aqui é que ele tem um contato com o epitélio. E qual que era o epitélio mesmo do esôfago? Quem me responde? O plano. Hã? Qual? De novo. Plano, né? Plano o quê? Simples ou estratificado? Gratificado. Muito bem. Queratinizado ou não queratinizado? Não queratinizado. Muito bem. Então, nessa primeira porção aqui, a gente vai ter, né? Vou colocar aqui em azul, primeira porção do esôfago, né? Músculo estriado visceral. Na segunda porção, a gente vai ter uma mistura. Por quê? Qual que é o tipo de músculo do estômago? Vamos pensar que aqui é o estômago. Qual que é o músculo do estômago? Visceral. Do estômago. Ah, não, músculo liso. Isso, músculo liso. E aí concorda comigo que ele já tem que começar a fazer uma preparação de músculo para chegar nesse estômago. Não pode chegar no estômago já sendo músculo estriado, visceral. Não. Aqui ele vai sofrendo uma adaptação de músculo. Vamos pensar assim. E aqui nesse meio, que é a segunda, em azul, a segunda porção do esôfago, a gente vai ter o músculo estriado visceral somado ao músculo liso, ok? E aí na terceira porção, a gente vai ter músculo liso, que aí vai acompanhar junto ao estômago, que também é músculo liso, ok? Isso aqui é uma decoreba para saber. E aí então a pergunta de novo, na terceira porção do esôfago, qual é o tipo de músculo que encontramos? Vai ser músculo liso. Músculo cardíaco não, que é coração. Músculo estriado esquelético seria na primeira porção do esôfago. E músculo liso, mais visceral, seria na segunda porção. Ok? Dúvidas? Gente, vocês são muito calados. Enquanto participava desses meets, eu falava muito. Mas, enfim. 44. Qual é a célula do sistema nervoso periférico? Então, já exclui todas do sistema nervoso central, que é responsável por fazer o aislamento ou isolamento elétrico. Qual é? Seria as entênicas? Não, quase. Astocito não, porque é sistema nervoso central. Oligodendrocito não, porque é sistema nervoso central. Seria células. ah, sim, seria células de Schwann. Por que células de Schwann? Porque a célula de Schwann que vai produzir lavaina de mielina. E a vaina de mielina tem como função fazer o aislamento elétrico, ok? E esse aislamento elétrico que vai fazer com que ocorra o impulso nervioso saltatório nos nódulos de Ranvier, ok? As células entéricas, não. As células entéricas são células do sistema nervoso associadas ao tubo digestivo, ok? E são células também que levam essa inervação ao túbulo digestivo para ajudar no peristaltismo e são involuntárias também, ok? 45. Que característica distingue, não sei falar nem português nem espanhol, o tecido conjuntivo mucoso do mesenquimatoso ou mesenquimático? E aqui a gente está falando de um dos três tipos de tecido conjuntivo,
que a gente havia falado, né, que era o embrionário, que é justamente esse que a questão está falando, né, que é onde está o tecido conjuntivo mucoso e mesenquimatoso, o adulto e o especializado. A gente está falando desse aqui, sublinhado em azul. Então, a característica que distingue, nossa palavra difícil, o tecido conjuntivo mucoso, que é a gelatina de Wharton, do mesenquimatoso, é que ele vai ter presença de vasos linfáticos maduros? Não. Presença de colágeno tipo 1? Não. Alta densidade celular? Não. Ele vai ter abundância de ácido hialurônico na matriz, tá? Esse ácido hialurônico, ele vai fazer parte da substância fundamental. E aí, quando a gente fala de substância fundamental, a gente vai falar de proteoglucanos, glico ou gluco, mesma coisa, aminoglicanos e e proteínas multiadesivas. E o ácido hialurônico vai ser a, a principal, né? Vai ser o principal componente dos glicoaminoglucanos, que também é chamado de GAG. Ai, lembra, tô GAG aqui, GAG. Ok? É o principal componente do glicoaminoglucano. Isso aqui também é decoreba. 46. Qual da seguinte afirmação descreve corretamente o colágeno tipo 4? A gente falou dessa questão também. Forma fibrilha grossas com grande resistência? Não, porque essa aqui é a função principalmente do colágeno tipo 1. É o colágeno predominante no cartílago? Não. O colágeno predominante no cartílago é o colágeno tipo 2. Ele vai estar ele vai estar também um pouco no elástico, mas ele vai estar principalmente no hialino e um pouquinho no fibroso. Lembrando que o fibroso, o principal é o 1, tá bom? Então aqui não, falso, aqui também não. Forma parte do tecido ósseo compacto? Não. O tecido ósseo compacto vai ter como principal o colágeno tipo 1. Talvez seja questão de prova, tá? Então ele vai se encontrar na lâmina basal e forma redes. Ele vai ter um aspecto como se fosse as fibras desse colágeno vai fazer como se fosse assim, olha, uma rede. Entendeu? Aí você imagina que isso daqui é a membrana basal e aqui em cima estaria o epitélio. E nesse caso aqui o desenho seria um simples plano. Beleza? Também decoreba. É, 47. Que glucano ou glicoaminoglucano, que é o GAG, é o mais abundante no tecido conjuntivo laxo e tem um papel clave em la hidratação tissular. É o ácido hialurônico. Todos esses aqui também são glicoaminoglucanos. Mas o principal da hidratação, e aí justamente vem aqueles cremes que todo mundo gosta de passar, que é de ácido hialurônico, é esse aqui. Tá? Então, o ácido hialurônico é o principal glicoaminoglicano responsável pela hidratação tissular ou do tecido. Vocês sabem que tudo que é tissular é relacionado a tecidos. Ok? 48. Qual das seguintes estruturas é responsável pela produção de líquido cefalorraquídeo? Líquido cefalorraquídeo, ele vai estar em algumas estruturas do sistema nervoso central. E aí, essa é uma perguntinha mais difícil. Quem que produz, absorve e transporta o líquido cefalorraquídeo? Qual célula? Hum. Não, Myron. A gente já falou, vou dar uma dica para vocês. A gente já falou da célula de Schwann, né? A célula de Schwann vai lá no sistema nervoso periférico, vai produzir a vaina de mielina. Essa questão aqui tá perguntando da estrutura, mas dentro dessa estrutura vai ter essa célula que vai produzir o líquido cefalorraquídeo.
E não somente produzir, vai produzir, absorver e transportar. Inclusive, é uma célula que lembra, por mais que seja do sistema nervoso central, ela vai lembrar muito uma célula epitelial, porque ela vai ter como se fosse cílios na região apical dela. E a gente está falando de uma célula que chama de epidemiocitos. Não, células ependimárias. É porque eu sempre travo quando eu vou falar disso. Ependimárias. Ou ependimocitos. Ô, gente, eu acho que o nome é assim que escreve, mas eu travo toda vez. Desde o ano passado, quando eu vou falar dessa célula, eu travo. Eu falo células ependimárias, tá? Elas são células mais ou menos assim, o formato delas, olha. E elas vão ter como se fosse tipo uns cílios assim. E aí elas vão produzir, em azul, produzir, absorver e transportar. E justamente por isso que ela tem esses cílios, para transporte. O líquido céfalo-raquídeo, ok? E onde que elas vão estar? No plexo coróideo. Por que que não é associto, igual o colega colocou ali? Porque o associto, ele é uma célula do sistema nervoso central? Sim, mas ele vai ter uma função principalmente de produzir, né? Ele é um componente dessa barreira hematocefálica e ele vai dar esse sostém, suporte, filtração, por que não, né? E proteção do sistema nervoso central, através da barreira hematocefálica. Tudo bem? Essa aqui é um pouquinho complicada. Plexo coroideo. Vamos dar um exemplo? Esse plexo coroideo, ele seria como se fosse uma torneirinha que produz o líquido céfalo-raquídeo. E dentro dessa torneira vai estar cheia de ependimocitos, tá bom? E esses plexos coroides vai estar lá no negócio que vocês vão estudar, uma estrutura, melhor dizendo, um negócio. Uma estrutura, melhor dizendo, que vocês vão estudar em neuroanatomia, que são os ventrículos cerebrais, no caso, né? Que tem quarto ventrículo, terceiro ventrículo, por aí vai. 49. Qual das seguintes células gliales, ou células da glia, ou de sostém, ou de suporte, ou neuroglia, participa ativamente da barreira hematocefálica? A gente falou disso. É o astocitos. Célula ependimária não, porque elas produzem, transportam e absorvem líquido cefalorraquídeo. Microglia também não, porque ela vai ser o macrófago de onde? Sistema nervoso central. Oligodendrocito? Não. O oligodendrocito, essa questão de oligodendrocito, eu lembro que caiu numa prova prática que eu tive ano passado, acho que foi a prova final prática. Aí mostra lá a foto do oligodendrocito, que é aquele que tem formato de ovo frito, e aí a gente falava que ele tinha é, a função de produzir lá vaina de mielina em o sistema nervoso central, ok? Que tipo de neurona se encontra nos gânglios sensitivos da raiz dorsal? Essa pergunta é bem chatinha. A gente já havia falado que as neuronas podem ser três, né? Multipolar, bipolar, pseudo-unipolar ou unipolar. Multipolar é aquele desenho que eu estou fazendo desde que a gente começou. Esse aqui é a neurona mais abundante. Ela vai ter as dendritas, soma neuronal ou corpo neuronal com seu núcleo. Aqui no meio, né, dessa soma neuronal, a gente vai ter os corpúsculos de início, que é o retículo endoplasmático rugoso, ribossomos da vida. E aí a gente vai ter axônio, axon, isso. E aí a vaina de mielina, né, produzidas se for no sistema nervoso central, oligodendrocitos, e se for no sistema nervoso periférico, células de Schwann. E entre a vaina de mielina, o nódulo de Ranvier, que é onde vai acontecer o estímulo saltatório, e aqui axônios terminais. A neurona multipolar, ela é a mais abundante. E ela também vai ser chamada de interneurona. E aí, qual é a função dessa neurona multipolar ou interneurona?
ela vai ter uma função aferente sensitiva e eferente motora. E por isso que ela é interneurona. Ela vai ter como se fosse uma função dupla. Ela, ao mesmo tempo que ela traz essa informação, né, de zonas periféricas do nosso organismo através dessa sensibilidade. E aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma mão. Aí esbarrei essa mão, o dedinho aqui eu esbarrei no lugar quente. Essa informação sensitiva, ela vai chegar até o sistema nervoso central para ser processada através de uma neurona multipolar aferente sensitiva. E aí, quando eu percebo que está quente e eu tiro minha mão, é que esse estímulo sensitivo já chegou ao sistema nervoso central, ele já foi processado como algo que é de risco à minha saúde, e aí desce informação eferente motora para eu fazer o quê? Tirar a mão desse lugar quente, ok? E isso quem vai fazer é esses dois papéis, neurona multipolar. A neurona bipolar, a gente vai falar que ela é sensitiva. Sensitiva. E ela é principalmente associada aos cinco sentidos, ok? E como que vai ser a característica histológica da neurona bipolar? Ela vai ser uma neurona em que ela vai ter somente um axônio e um dendrito. Assim seria, mais ou menos. A neurona pseudo-unipolar ou unipolar, ela não vai ter dendritas. Ela vai ser uma neurona em que o seu corpo, ou soma neuronal, vai ter só um axônio. Só axônio, não tem dendrito, tá? E ela leva informação sensitiva também. Sensitiva. E ela, inclusive, essas somas neuronais dela, que ela vai formar os gânglios sensitivos, ok? Então aqui a gente vai colocar unipolar. Beleza. Ai, gente, essa questão aqui, nossa, não sei se eu explico para vocês isso. Tô com medo de complicar. Ah, não vou explicar isso para vocês, não. Vou só colocar aqui, ó, que é fibroso e, como que é o nome do outro? Posto ganglionar. Não vou esticar muito nisso aqui, não, porque senão vocês pode fazer confusão. O associato principal que vocês têm que saber é que ele é uma célula da glia do sistema nervoso central e ele vai compor a barreira hematoencefálica. E aí vocês têm que lembrar o que compõe a barreira hematocefálica: o astocito, o capilar, membrana basal, neurona, beleza? O fibroso, ele vai estar associado à substância branca. E a substância branca, justamente, são as fibras de axônios, e por isso que ele é fibroso. E o postoganglionar vai ser associado a somas, ou corpo neuronal. Por isso que eu falei com vocês ali em cima, que é o corpo do neurônio que em conjunto que vai formar os gânglios, tá bom? Aí aqui postoganglionares. E vai ser a substância gris, tá? E aqui substância branca, é isso. 52. Qual é a principal célula do sistema nervoso e quais são suas partes? A principal célula, vocês que vão falar para mim. Neurona. Neurona. Qual que é a função da neurona? Não perguntou, mas vamos colocar. Sinapses. Sinapse. Sinapse também pode falar produção e transmissão do impulso elétrico, mas eu prefiro sinapse, muito mais fácil. E quais são as partes? Aí, de novo, né? Aquela mesma questão, rapidinho de fazer, ó. De novo. Uma Soma. dúvida. Ah, O,
O axon terminal, ele continuaria sendo o axon ou ele já é Hum, outra parte? Continua sendo axão. Mas seriam partes que já não estariam envoltas por vaina de mielina. E aí, justamente aqui que vai ter essa comunicação, né, da sinapse. Aqui, esse lugar aqui onde não tem mais estrutura de neurônio, a gente vai chamar de fenda sináptica. E é aqui que, através, né, se for uma comunicação química, os neurotransmissores vão chegar ao neurônio pós-sináptico, tá bom? E aí, aqui a gente tem uma neurona multipolar, de novo, exemplo, corpo ou soma neuronal, núcleo. Vamos desenhar o corpúsculo de início, porque eu só falei uma vez. Corpúsculo de início, dendritas, axônio, axônio terminal, vaina de mielina com um nódulo de Ranvier. Ok? Cite três localizações onde encontramos o tecido conjuntivo denso regular. Quem vai falar para a gente ir rapidinho nessa? Tendões, ligamentos e aponeuroses. Isso. Tendões, ligamentos e aponeuroses. Ó, de novo, repassinho. Tecido conjuntivo denso regular, ele faz parte do tecido conjuntivo adulto. Então, o tecido conjuntivo adulto, vamos lá de novo, tecido conjuntivo dividido em três: tecido conjuntivo embrionário, adulto e especializado. Tecido conjuntivo embrionário, ele é mesenquimatoso, mesenquimático e mucoso. Tecido conjuntivo adulto, ele é laxo ou denso. O denso, de novo, é subclassificado em denso irregular e denso regular. E aí a gente tem os tecidos conjuntivos especializados, os quatro, de novo: sangue, adiposo, ósseo, cartílago, cartilaginoso. O tecido conjuntivo denso regular vai ter como característica que muita fibra de colágeno, principalmente tipo 1, poucas células e, por excelência, pouca substância fundamental. E por que ele é regular, ou ordenado, ou organizado? Que essas fibras, diferente do seu irmão, tecido conjuntivo denso e irregular, vão estar muito ordenadinhas. E as três localizações clássicas dele vai ser tendões, ligamentos e aponeuroses. Que são glândulas? Cúmulos de células com função de secreção. Ótimo, mas dá para melhorar. Vamos explicar. As glândulas, elas vão ser constituídas por qual tecido fundamental? Invaginaciones? Hum, também. Mas só que dá para melhorar. Vamos fazer uma resposta bem completa. A glândula são estruturas de tecido epitelial glandular que tiene como função secretar substâncias. E aí, se secreta substâncias, é porque tem conducto. E aí a gente está falando de glândulas exógenas. Essa ficou péssimo, isso aqui. Exógenas. Ou, e, é, ou hormonas. E aqui a gente está falando de glândulas endócrinas. Exócrinas aqui, na verdade. Ou endócrinas. Sim, é isso. Se tem conducto, exócrina. Se não tem conducto, endócrina. E aí, quem secreta substância, saliva, leite, suor, sebo, glândula exócrina. Hormonas, insulina, cortisol, nossa, tantas hormonas. Insulina, cortisol, ADAT, que é hormona antidiurética, aldosterona, tudo glândula endócrina. Glucagon, somatostatina, tudo endócrina, que secreta direto no sangue e não tem conducto. Beleza? Poderia aproveitar depois para realizar sobre o sistema nervoso periférico. Sim, vamos aproveitar. Esquece essa pergunta aqui rapidinho. Depois a gente volta nela. A gente já falou muito sobre isso.
Sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico são estruturas nervosas que não compreendem o encéfalo e a medula espinhal. Então, vão ser gânglios periféricos, nervos periféricos, tá? E vão fazer esse papel de comunicação entre o sistema nervoso central e as extremidades do corpo, as periferias do organismo. E aí, a gente vai ter também que a principal célula, mesma história, vai ser a neurona. E vai ter células da glia. Quais são as células da glia do sistema nervoso periférico? Duas vão ser as células de Schwann e as células satélites. A célula de Schwann, a gente tinha falado que ela tem como função produzir lavina de mielina no sistema nervoso periférico. E as células satélites, ela vai ter uma função muito parecida à dos astocitos, porém aqui no sistema nervoso periférico. Mas ela, no caso, não produz uma barreira hematocefálica, mas ela, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma função de sostém, suporte, nutrição, a neurona, tá bom? É isso, o sistema nervoso periférico, não tem muito segredo aqui, não. É mais complicadinho o sistema nervoso central. Aí vocês têm que lembrar. Principal célula, neurona. Como classifica essa neurona? Multipolar, unipolar, bipolar. Que tipo de informação leva, né? Que eu falei para vocês. Aferente, sensitiva ou eferente motora. Também células da glia, do sistema nervoso central, são quantas? Oligodendrocitos, uma. Astocitos, dois. Epidemocitos, ou ependimárias, três. Microglia, quatro. Tá bom? Tem que saber o nome dessas células e o que cada uma faz. Beleza? É isso. E a célula do sistema nervoso periférico, duas. Célula de Schwann, células satélites. Célula de Schwann produzir a vaina de mielina do sistema nervoso central e célula satélite sustém, suporte, nutrição. Tá bom? É isso. Respondida a dúvida? Então, beleza. Assim, o esquema de como se classifica o tecido conjuntivo é aquele: embrionário, adulto, especializado. Ela ama essas questões, mas agora que a prova vai ser, como que é o nome? Na plataforma, aí não sei se vocês deram sorte ou azar, o tempo dirá. Embrionário, e aqui tudo é tecido conjuntivo ou conectivo. O embrionário a gente havia falado que era um mucoso e mesenquimatoso, ou quemático. O adulto era laxo e denso, irregular, irregular, especializado, os quatro, né? Sangue, adiposo, sangue ou sanguíneo, adiposo, ósseo e cartilaginoso. É isso. Tipo de neurônio e sua função. Multipolar, unipolar. Essa pseudo-unipolar, na verdade, assim, a gente usa, mas seria bem, basicamente, a mesma questão da unipolar. Pseudo-unipolar e as bipolares. E aí a gente tinha falado que a multipolar é a mais abundante, ela vai ter a função, né? Agora, vai ser eferente, motora e aferente sensitiva. A unipolar vai ser aferente sensitiva, que é aquela do gânglio, da raiz dorsal do gânglio periférico. E a pseudo-unipolar, igual, aferente sensitiva. E aqui vai ser sensitiva.
ok? Leucócitos com grânulos e sua função. Neutrófilo, aqui já é sangue. Basófilo e eosinófilo. Aí agora vocês que vão falar para mim a função deles. Quais são, gente? Me conta a história. Neutrófilo para infecção bacteriana, basófilo para anafixilia e o eosinófilo é para infecção alérgica e parasitária, os neumínio, Sim, normalmente. sim. Só toma, só toma cuidado quando você for falar de alergia. Por quê? Lembra que basófilo é quando o bicho está pegando, então tem que ser alergia grave ou anafilaxia. E o eosinófilo também é alergia, mas só que é uma alergia mais leve e antiparasitária. Beleza? Beleza. Aí agora, cite a função do pericôndrio e qual tecido forma ele e como se divide. Qual que é a função do pericôndrio mesmo? A gente falou. Inervar o tecido cartilaginoso. Inervar, mas vamos colocar uma palavra melhor? Nutrição do cartílago. E por que que tem que ter nutrição do cartílago? Porque o cartílago ele é o quê? Avascular. O pericôndrio, ele é formado por tecido conjuntivo. E esse pericôndrio vai ser dividido em uma orra fibrosa, ou um pericôndrio fibroso, e uma orra celular. O fibroso é feito de tecido conjuntivo denso e regular. E o celular a gente tinha combinado que ia ser feito de tecido conjuntivo laxo. Só isso, ok? Também pode ser, ó, orra fibrosa ou celular, ou externa, interna também, tá bom? Não tem terror, não. É... Peraí, que meu tablet até travou. Ih, travou. Oi, gente, que passou aqui. Só um minutinho, que eu vou tentar fazer ele voltar à vida. Mas até o tablet está pedindo arrego. Hum, peraí, que vai dar certo agora. Voltamos. Esse quadro comparativo aqui é entre o tecido conjuntivo denso, regular e irregular. Eu acho que talvez essa questão aqui pode sair, sim. Mas assim, não desse jeito, né? Não sei como que vai sair agora, igual eu disse para vocês. Mas eu penso que pode sair no sentido de até uma questão fechada mesmo, sabe? Ou de correlacionar. Não sei. De qualquer forma, tem que ter os conceitos bem claros. E aí, tecido conjuntivo denso e irregular. Vamos colocar aqui. Tecido conjuntivo denso regular. E tecido conjuntivo denso e irregular. Nossa, que letra horrorosa, meu Deus. Caderno de caligrafia para ele. Ok, vamos lá. É, Tecido conjuntivo denso irregular e irregular faz parte do tecido conjuntivo. E a gente sabe que o tecido conjuntivo ele é feito por células e matriz extracelular. A matriz extracelular vai ser constituída por fibras e por substância fundamental. Nesse caso aqui, você não precisa saber que a substância fundamental é GAG, glicaminoglucano, proteínas multiadesivas, proteoglucanos, não. E nem precisa saber qual tipo de fibra também vai estar, né, por mais que seja de colágeno, principalmente tipo 1. Mas vocês têm que saber em que tecido conjuntivo denso e regular e o regular, eles vão ter baixa quantidade de célula.
Por consequência, baixa quantidade de substância fundamental. Alta quantidade de fibras. Alta quantidade de fibras. Aqui, ordenadas. E aqui, desordenadas. Pronto. Aí agora a gente pode falar ainda de localizações dele. Localizações aqui. De novo, tendões, aponeuroses e ligamentos. E aqui, localização. Lembra? Perimício, epimício, pericôndrio, submucosa, que vocês vão ver depois das férias, túnica adventícia. E aí vai. Isso daqui possivelmente não vai cair. Ai, essa aqui eu fiquei com preguiça de falar pra vocês que ela é muito grande. E aí, não sei. Deixa eu ver mais pra baixo como é que tá. Como está constituída a matriz do osso? Osteogênese. Osteogênese, tudo que é gênese é formação. E aqui é formação de quê? De osso. Então é formação del osso. Ela pode ser de duas formas: intramembranosa e endocondral. Essa intramembranosa vai ser através da mudança, né, da transformação de células mesenquimáticas para osteoblastos. E endocondral vai ser a partir do cartílago. Beleza? Como está constituída a matriz do osso? Colágeno, tipo 1. E outra questão que a gente tinha falado, né? Fosfato de cálcio, substância fundamental, general, e também cristales de hidroxiapatita. Beleza? Agora essa aqui vocês que vão responder. Cite 3 sítios onde está localizado o epitélio simples cúbico. Não, desculpa. Epitélio estratificado cúbico. Não, vou mudar. Simples cúbico. Estratificado cúbico, duvido que a doutora cobre. Muito específico. Mas seria, tipo, exemplo, é tão específico que, ó, união colorectal. Imagina, grande conducto das glândulas exócrinas. Aí você imagina. Não, vamos falar do simples cúbico. E aí, quais lugares? Túbulos renais, ductos de glândulas, superfície do ovário. Muito bom. Túbulos renais. Nossa, esses túbulos ano que vem vocês vão ver, tá? Túbulos renais. Um epitélio que a gente vai chamar, vocês vão ver lá na frente, germinativo. Vocês vão ver que é no ovário. E aqui também, pequenos. Conductos de glândulas. Aí que tá, ó, exócrina. Beleza? Não, esse aqui eu não vou falar de novo, não, porque a gente já falou, né? Mesenquimático, células fusiforme, embrião, conjuntivo mucoso, gelatina de Wharton, cordão umbilical. Histologicamente, como se classifica as glândulas? Exócrina e endócrina. Estiocito, macrófago, tecido conjuntivo. Agora, vamos
Eu tô pensando em da gente mudar um pouquinho a dinâmica agora, porque eu tô vendo que tem dois temas que a gente não falou muito bem, que é cardiovascular, que vocês pediram, e glândula. Vocês querem mudar? Rapidinho pra gente terminar? Sim, né? Então vamos lá. Sim, beleza. A gente já falou de tudo. Esse negócio aqui tá muito grande de tecido nervoso, conjuntivo, muscular. Adiposo a gente falou de algumas. Sanguíneo também, ósseo também. Hum, essa daqui é de quê? Ah, aqui. Então, no cardiovascular. O cardiovascular, a gente tem que saber da constituição do coração e dos vasos, tá? Tô querendo ver se eu acho uma imagem. Vou começar do coração e depois a gente vem para os vasos, tá bom? Que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. É, hum, Coração. O coração, então, gente, ele vai ter 3 capas. Então, vamos supor que aqui é um coração. Vou fazer até de capas de cor diferente para a gente tentar entender melhor. Aqui a gente vai ter o endocárdio. Aqui a gente vai ter o miocárdio. E aqui a gente vai ter o epicárdio. Cada um deles com uma característica histológica. Tá bom? Começando falando então do endocárdio, o endocárdio ele vai ser então lembra, coração 3 capas, de forma geral, endocárdio, miocárdio, epicárdio. O miocárdio já está adiantando a vida de vocês. Aqui vai ser tecido muscular, né, estriado cardíaco. Aí todas aquelas características que vocês lembram do tecido muscular cardíaco, que é células em forma de pantalone ou Y ou ramificada, que podem ser uninuclear ou binuclear, com núcleos centrais, com extrações transversais e com disco intercalar, vai estar aqui no miocárdio. Aí aqui, ó, vou puxar aqui um disco intercalar. Aqui, no binucleado ou nucleado central, extrações transversais e ramificações. Beleza. O epicárdio, aqui a gente também vai chamar ele de pericárdio visceral, porque é aquele pericárdio que a gente estuda lá em anatomia que está em extremo contato com o órgão, que nesse caso é o coração. Beleza? Beleza. Seguindo, o endocárdio ele vai ter 4 capas. Então a gente está falando da primeira capa do coração, que é endocárdio, e esse endocárdio ainda vai ser dividido em 4 capas. Quais são essas capas? Primeiro a gente vai ter um endotélio. E a gente falou que o endotélio é um epitélio simples plano. Depois ele vai ter uma capa que chama subendotelial. E aí, aqui, se vocês tiverem a maldade, vocês já vão saber o que constitui a capa subendotelial do endocárdio. Quem que está debaixo sempre debaixo do endotélio? Desculpa, do epitélio, mas também do endotélio nesse caso. Quem fica debaixo do epitélio? Tecido conjuntivo lácteo? Exatamente, tecido conjuntivo laxo. Essa capa aqui, então, é só um nome, mais aspas, sofisticado para o tecido conjuntivo laxo, que fica debaixo do endotélio. Isso. Capa subendotelial, Myron, justamente. Essa capa subendotelial, ela é feita de tecido conjuntivo laxo. E ela é subendotelial porque ela está debaixo do endotélio que constitui o endocárdio. Mas vamos seguindo. Depois a gente vai ter uma capa que chama de mioelástica, ou simplesmente capa muscular.
E essa capa muscular, nossa, que bosta. Essa capa muscular, ela vai ter pequenas quantidades de músculo liso. Só isso, pequenas quantidades de músculo liso. E depois a gente vai ter uma capa que chama subendocárdica. E nessa capa subendocárdica a gente vai ter as famosas fibras de Purkinje, que tem função de propagação da contração cardíaca, e tecido conjuntivo que fala, tá? Mas pode colocar denso e irregular que fica bom também. Então, de novo, o endocárdio vai ter 4 capas. E o endocárdio, ele é a primeira capa do coração. A primeira capa vai ser o endotélio, que é epitélio simples plano. A segunda capa é justamente o tecido conjuntivo que fica debaixo desse endotélio. E a gente sabe que o tecido conjuntivo que fica debaixo de um epitélio, por excelência, é um tecido conjuntivo laxo. E a gente vai ter uma capa depois, debaixo dessa subendotelial, que é uma mioelástica, que são pequenas fibras musculares, né, de músculo liso. E depois a gente tem uma capa subendocárdica, onde a gente vai ter como principal componente, né, característica histológica, fibras de Purkinje e tecido conjuntivo, denso e irregular. Tudo bem? Teria mais ou menos aqui, eu tô com um pouco sem imagem, ó, mas isso aqui é, é o... Aqui já é miocárdio, que é músculo puro, músculo estriado cardíaco, que eu tinha falado para vocês. Mas aqui é a capa endocárdica, tá? Endocárdio. E aqui a gente vai ter o endotélio, que é um epitélio simples plano. Aqui debaixo a gente vai ter o tecido conjuntivo laxo. Aqui, tá vendo que tem umas células assim meio diferentes aqui, olha? Com muita imaginação. Vai ser a capa mioelástica, né? Que são pequenas quantidades de músculo liso. E isso daqui, tá vendo? Que parece uma célula nervosa, essa daqui, ó. Que olha como é que a característica dela é diferente. Ela é uma célula mais feia. Isso aqui é a fibra de Purkinje. E ao redor dela, tecido conjuntivo. Tá? Beleza. Aí, de novo, a maior parte do coração, por debaixo, aí uma capa subendocárdica do tecido conectivo, né? Por baixo do... Ah, não, desculpa, vamos ler aqui. Endocárdio é uma membrana delgada que recobre a superfície interna dos átrios e ventrículos. Coração. É a capa mais grossa nos átrios, mas não nos ventrículos, porque nos ventrículos a capa mais grossa vai ser o miocárdio, porque é mais quantidade de músculo. Vai ter a transição na artéria e nas venas, né? O endocárdio se continua, a túnica íntima vascular, que a gente vai ver o que é isso. A maior parte do coração é uma capa subendocárdica de tecido conectivo, e nessa capa subendocárdica a gente vai ter fibras de Purkinje. Beleza? O miocárdio, é só vocês saberem que, ó, miocárdio vai ser músculo estriado cardíaco e todas as suas características de músculo estriado cardíaco. Ramificações, estriações, disco intercalar, e aí vai. Tá bom? Epicárdio é a lâmina, igual eu disse para vocês, lâmina visceral do pericárdio. O epicárdio, ele vai ser feito de mesotélio, que é a mesma coisa que o epitélio simples plano, porém associado a serosas. Debaixo do mesotélio, por essa primeira capa do epicárdio. Ele vai se dividir, no caso, de novo. Então, a primeira é mesotélio, epitélio simples plano. A segunda, a gente vai ter tecido conjuntivo laxo. Depois, a gente vai ter tecido adiposo, mais vasos e nervios, mais tecido conjuntivo denso e regular. E essas são as 4 capas do coração. Ó, aqui a gente vê, então, o que seria, então, o nosso epicárdio. Aqui não dá para ver muito bem perto,
Aqui vai ter um mesotélio, que é aquele epitélio simples plano, debaixo dele um tecido conjuntivo laxo, porque debaixo de todo epitélio existe um tecido conjuntivo laxo. E aqui, muitas células adiposas, tá vendo? Isso aqui é nervo, e também pode, e vai ter alguns vasos, ó, por exemplo aqui, artéria coronária, pequena. Vasos, nervos, tecido conjuntivo adiposo, ao redor dele tecido conjuntivo denso e regular, mesotélio embaixo dele, tecido conjuntivo laxo. Ok? Aí agora falando das. Isso aqui linfático não vai cair. Falando dos vasos, vamos subir. Vocês têm ficado com dúvida? Eu tô falando meio rápido porque é bem grande. Mas amanhã, gente, se vocês tiverem dúvida, eu posso responder. Vocês entenderam? Sim. Então, beleza. Ó, as artérias, né? Melhor dizendo, os vasos, eles vão ter mais ou menos a mesma característica. Mas vão ser divididos entre artérias e venas. Todos esses vasos, tanto artérias como venas, vão começar do maior para o menor. Então, vai ter artéria grande, ou artéria elástica, artéria mediana ou muscular, artéria pequena, arteríola, vena, vênula, pequenas venas e capilares depois. Enfim. E aí a gente vai ter as capas desses vasos, que vão ser as mesmas, tanto em artérias como em venas. E essas capas vão ser chamadas de túnicas. E cada túnica vai ter a sua característica. O que vai fazer, dica rápida já, o que vai fazer a diferença em saber qual que é a artéria, qual, vai ser principalmente a túnica média, tá bom? A vena também. E o que vai fazer a diferença entre vena e artéria é a túnica adventícia. A túnica adventícia vai ser a túnica mais externa dos vasos, tanto das venas como das artérias, e ela vai ser conformada de tecido conjuntivo denso e regular. Tá vendo o tanto de fibra que tem aqui, olha? E tudo desorganizada? Vai ter tecido adiposo tem todas, tá, gente? Ele é universal. E aí pode ter que tenha, né, principalmente em grandes vasos, grandes venas e grandes artérias, vasos e nervios. Por quê? Porque os grandes vasos fazem a nutrição do organismo. Mas quem faz a nutrição dos grandes vasos? Eles precisam também de estruturas para nutrir eles. E essas estruturas vão ser vasos e nervos que nas artérias grandes, né, vai chamar, nos vasos grandes vai chamar de vasa, vasorum e nervio vasorum, ok? A túnica íntima vai ser feita por um endotélio, epitélio simples plano. Debaixo dele vai ter um tecido conjuntivo laxo. Em alguns casos, a gente vai ver também que esse tecido conjuntivo vai ter uma fibra elástica muito bem proeminente. A gente vai conseguir ver ela muito bem vista nas artérias musculares, que a gente vai chamar de membrana elástica interna. E aqui seria uma artéria muscular. Tá vendo essas células todas feias aqui? Ó, é uma célula só e tá vendo que elas são aplanadas? Isso aqui é um endotélio, epitélio simples plano. Debaixo dele aqui a gente já vai vendo ó, que tem mais quantidade de núcleo aqui, tá vendo? Então aqui é tecido conjuntivo laxo. E aí aqui ainda na túnica íntima, por que íntima? Porque é a mais chegada, mais próxima. A gente vai ter a membrana elástica interna. Essa estrutura aqui, em prática, eles adoram marcar, mas adoram, adoram, adoram. Membrana elástica interna. A artéria elástica, que é a grande, também vai ter. Mas só que a gente vai conseguir ver melhor, e a teoria diz que a gente vai conseguir ver melhor a artéria muscular, tá bom? Depois, a gente vai ter a túnica média. A túnica média vai ter como principal característica que vai ter
músculo liso em feixes, né, ou capas, e fibras, principalmente elásticas, tá? E aí que tá. Essa túnica aqui que eu disse que vai fazer a principal diferenciação entre a artéria elástica ou grande artéria e artéria muscular ou mediana. Por quê? Porque na artéria muscular, a túnica média é composta por muitas camadas de músculo liso. Tá vendo essas fibras rosas aqui? Todas elas são músculos. Então são capas de músculo liso que sobrepõem. Aqui a gente não consegue ver muito bem as fibras elásticas, diferentemente da artéria elástica, que aqui, tudo isso aqui que a gente está vendo em forma de onda, são fibras elásticas. Então, por que a artéria elástica chama artéria elástica? Porque na túnica média dela vai ter muitas fibras de elástica, fibras elásticas. Enquanto que na artéria muscular, por que ela chama artéria muscular? Porque na túnica média dela vai ter muitas fibras musculares. Ok? E aí, a túnica adventícia é a mesma coisa para todas. Tecido conjuntivo denso irregular, tecido adiposo, pequenos vasos e nervos, mais vaso vasório e nervo vasório somente nos grandes vasos. Ok? Túnica íntima, então, só para a gente completar, endotélio e tecido conjuntivo laxo. E também, muito importante, membrana elástica interna. Ah, inclusive, se, lembrei do Toralis. Se tem a membrana elástica interna, tem a membrana elástica externa. Mas a membrana elástica externa, a gente não fala muito dela porque a gente dificilmente consegue visualizar tão bem igual a membrana elástica interna. Por quê? Porque ela fica muito encobrida pelos músculos, pelas células musculares da túnica média e também pelas fibras do tecido conjuntivo denso e regular da túnica adventícia. Mas ela fica aqui. Essa aqui seria a membrana elástica externa. Ela fica entre a túnica média e a túnica adventícia. Ok? E aí, qual que é a diferença de vena para artéria? A artéria vai ter a túnica média muito bem desenvolvida, enquanto que a vena vai ter a túnica média pouca, bem mais fina, e a túnica adventícia mais grossa. Então a vena é ao contrário. Enquanto que a artéria tem a túnica média muito desenvolvida, a vena tem a túnica média pouco desenvolvida e a túnica adventícia mais desenvolvida. Outra questão também é que a artéria costuma ter um formato mais arredondado, a luz dela é mais arredondada, é mais certa, enquanto que a vena tem uma luz mais colapsada, tá bom? A diferença da artéria muscular para elástica, vocês têm que saber, que é justamente a túnica média. Na artéria elástica vai ter fibras elásticas e a artéria elástica em si ela é maior. E a artéria muscular vai ter mais músculo na túnica média. Enquanto que lá na artéria pequena e na arteríola, o que muda elas têm a mesma característica do que a artéria muscular. Mas só que aqui nela, na arteríola e na artéria pequena, que aqui não tem artéria pequena, mas seria uma antes da arteríola, é que vai mudar, elas têm as mesmas características. Inclusive na artéria pequena você consegue também ver a membrana elástica interna na túnica íntima. Mas só que na artéria pequena, o que vai mudar é a quantidade de músculo, né, de capas musculares na túnica média. Na artéria pequena, a gente vai ter de 8 a 10 capas musculares na túnica média. E aí eu vou colocar isso em azul. E na arteríola, a gente vai ter, desculpa, de 1 a 2 capas
musculares na túnica média. Ok? É isso. E para fechar sistema cardiovascular, a gente vai falar dos capilares. Os capilares são as menores estruturas do sistema cardiovascular, dos menores vasos do sistema cardiovascular, melhor dizendo. Eles têm função de fazer trocas, né? Eles fazem nutrição, fazem trocas. Nossa, eles são muito importantes, muito importantes. E eles têm um baixo fluxo sanguíneo, baixo fluxo sanguíneo. Justamente a decorrência das características histológicas dele. Ele precisa ter um baixo fluxo para fazer essa troca de substância, essa troca de sangue, essa troca de metabolito, entendeu? E os capilares, eles vão ter 3 classificações, de acordo com a constituição deles. Isso aqui é um capilar. Você vê que ele é tão fininho que os eritrocitos passam em fila nele. É um eritrocito por vez, tá bom? E ele aqui vai ser feito por um endotélio e uma membrana basal. É só isso que é feito o capilar. Endotélio, epitélio simples plano, mais uma membrana basal. E no caso, a membrana basal, a gente sabe que não é a mesma coisa que tecido conjuntivo laxo. A membrana basal é uma capa proteica de colágeno tipo 4. Os capilares, eles são divididos em 3. Contínuo, fenestrado e descontínuo. E aí, seria isso daqui, esses capilares. O capilar contínuo, o nome dele fala, ele é contínuo, tanto no endotélio como na membrana basal. Então, ele não vai ter buraco, ele não vai ter interrupção, ele é contínuo. O capilar fenestrado, ele vai ter o endotélio com um buraquinho, com fenestrações. Mas a membrana basal, ela é contínua. Isso é decoreba. Então, o contínuo, tudo contínuo, tanto o endotélio como a membrana basal. O fenestrado, o epitélio tem buracos e a membrana é intacta, contínua, sem fenestração. E o capilar descontínuo ou sinusoidal, ele vai ter tanto o endotélio com buraquinho, como também a membrana basal com buraquinho. Tudo bem? E aí você tem que saber agora localização deles. É só isso que pergunta de capilar. Como é característica, o que passa com o epitélio, né, no caso, o endotélio do capilar fenestrado, do capilar contínuo e do capilar descontínuo ou sinusoidal. O que passa com a membrana basal do capilar fenestrado, do capilar contínuo e do capilar descontínuo ou sinusoidal. E 3 localizações de cada um. Uma dica: o capilar contínuo, pensa, se ele é contínuo, se ele não tem buraco, possivelmente ele tem menos troca com o lugar que ele está. Então, são lugares que precisam de maior proteção, de maior seletividade. E quais são esses lugares? Dica: vou dar 3 tecidos três tecidos especializados para vocês lembrarem aqui, que é o tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conectivo. 3 lugares. E aí, se você quiser soltar mais um, para você mostrar que você sabe, o pulmonar, principalmente lá nos alvéolos, tá bom? Pulmonar. Que são lugares que concordam comigo que não pode ter muita troca, tem que ser um lugar mais seletivo, porque imagina se entra um patógeno, um micro-organismo, uma substância estranha. Então precisa ser um lugar mais bem pensado. O fenestrado, justamente, o epitélio dele, né, o endotélio, é fenestrado, tem buraquinhos, mas a membrana basal é contínua. E aí o que acontece aqui? São lugares que já vai ter troca, mas uma troca que ela é mais favorecida do que no capilar contínuo, mas ela ainda é supervisionada. Ainda tem essa barreira, que é a membrana basal intacta. E aí, onde que são esses lugares? Vesícula biliar, rim e tubo digestivo. Ok? Isso aqui é decoreba. E o descontínuo, ou sinusoide, ele vai estar em órgãos, ó, dica, hematopoieticos, medula óssea, baço, fígado, são lugares com muito fluxo sanguíneo. Baço por quê? Porque é ali que as hemácias morrem, os glóbulos rojos, os eritrocitos morrem. O fígado, vocês vão estudar depois das férias, lá para outubro,
que ele tem capilar sinusoidal, que vai ter cordões de hepatocitos, enfim. E a medula óssea, que são lugar que produz a célula sanguínea, tá bom? E é isso o sistema cardiovascular, ok? Só isso, tudo. Dúvidas? Posso repetir algum tópico? Na verdade, o sistema cardiovascular dos sistemas todos é o mais fácil. Como eles cobram na teoria esse tema, eles podem, o que mais cai, eles podem, Myron, eles podem cobrar justamente essa parte aqui que a gente está, né, dos capilares, qual é a característica do capilar contínuo, do capilar fenestrado, descontínuo, o que acontece com o endotélio de cada um, da membrana basal de cada um, os lugares que estão, eles sempre gostam muito de localizações. Pode perguntar também das capas do coração, né, como está constituído, ou então virar para você e falar assim, é, qual capa do coração, qual porção do coração que está a fibra de Purkinje? Você sabe que a fibra de Purkinje vai estar na capa subendocárdica do endocárdio. E aí pode falar também, me fala o nome de uma artéria elástica, aorta, vena cava, as ramificações da... Tem exemplo de caso clínico desse questionário? Não, mas eu acho que caso clínico não vai cair, Jonathan, na prova. Por enquanto, não. E aí pode falar assim, me dá duas localizações de artéria elástica ou grande artéria. Aí você fala aorta, e ali no arco aórtico vai ter três ramificações, né? Anatomia, detesto. Tronco arterial bracocefálico, carótida comum desculpa, artéria subclávia esquerda. Você pode falar também de vena cava, superior e inferior, tronco pulmonar. E aí, artéria muscular. Todas essas que têm nome de músculo. Artéria humeral, artéria radial, artéria cubital, artéria femoral. E é isso, tá bom? Beleza. Vocês querem continuar a glândula? Eu tento fazer um vídeo, mando amanhã para vocês. O que vocês sugerem? Eu acho que tá todo mundo cansado. Se vocês quiserem, amanhã eu posso tentar gravar um vídeo de glândula. É, eu faço uma gravação da tela e mando para vocês de glândula, principalmente em relação à porção secretora, classificação de porção secretora, que é aquilo de, né, acinar, tubular, alveolar, aí tipos de acinos mistos, né, mucoceroso, seromucoso, acino não misto, que é o mucoso e o seroso. Aí eu posso falar disso amanhã para vocês. Beleza? É porque vocês estão cansados, né? Eu também. E amanhã eu tenho que estudar. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ó, aproveite. Vocês têm alguma dúvida, principalmente desse sistema cardiovascular? É um sistema que pode cair sim, tá? Dúvidas, reclamações, sugestões? Não? Então, beleza. Vou encerrar então. Boa noite para vocês. Descansem, tá? Não tenta entrar nessa agora, eu vou estudar até 5 horas da manhã. É assim, eu posso falar para vocês que é uma prova com muito conteúdo, sim, mas é um conteúdo que ele é cobrado de uma forma um pouco mais tranquila. A gente tem que estudar tudo, tem que abordar tudo, tudo é importante, e tem coisas ainda que é mais importante do que as outras importantes, mas não necessariamente é cobrado tudo isso, senão, porque não tem como, a prova seria muito grande. Mas foquem bastante na questão dos tecidos fundamentais, principalmente do epitélio.
Sangue, sim, importante, né? Tecido conjuntivo especializado sanguíneo. Eu acho que sim, características do osso compacto, principalmente, né, da estrutura, da osteona, né, do sistema de Harvis, componente estrutural e funcional do osso, sim, e também sanguíneo, já falei, cardiovascular também, os quatro fundamentais, principalmente epitélio, e também questões do tecido nervoso, tá bom? Estudem, tira hoje para descansar. Amanhã, se vocês quiserem, o Jonathan vai estar mandando a gravação para vocês vejam isso amanhã. Amanhã eu vou estar à disposição. Eu vou estar estudando para minha matéria do segundo ano, mas só que depois eu posso responder dúvidas para vocês, não tem problema nenhum. Eu vou tentar gravar esse vídeo da glândula assim que eu já acordar e fizer minhas coisas da manhã, e aí eu já mando para vocês irem também revisando ao longo do dia. Repassa essas questões dos questionários, caso tenha alguma dúvida, de novo, podem me perguntar e boa sorte para vocês. Segunda-feira, eu acho que eu vou estar lá ajudando a Marmória a aplicar a prova para vocês, tá bom? É isso. Abraço para todo mundo. Obrigada, tá? Boa noite. De nada. Tchauzinho.